Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Aquaminas no YouTube, sempre pegando muita informação sobre nossos amigos aí, os peixes. Bora aprender mais um pouco sobre as tilápias hoje. Meus amigos, aqui como a gente está na piscicultura já há muitos anos, são mais de 20 anos aí, trabalhando com peixe, trabalhando com reprodução de peixe, venda de alevinos, a gente tem aí a oportunidade de conversar com muitas pessoas. São muitos clientes que vêm, muitas pessoas que vêm, sentam com a gente e a gente conversa bastante. Isso é uma troca de informações valiosíssima e me traz um aprendizado danado, porque me força também a estar estudando para estar trazendo coisa nova e trazendo respostas aos questionamentos que acontecem, né? E eu me deparei com uma situação, eu quis trazer isso aqui no canal para conversar com vocês. Peixes que ficaram no lago por algum tempo, 1, 2 anos, 3 anos, e por algum motivo ainda estão pequenos, se compensa ou se tem ainda possibilidade desse peixe crescer. E olha que pergunta interessante isso aqui. Um peixe que está travado no crescimento por algum motivo, será que é possível pegar uma tilápia, por exemplo, que é o peixe mais criado aí no Brasil hoje, né? Pegar uma tilápia que já está travada no crescimento aí, talvez com meio quilo, 400 gramas há algum tempo, e fazer ela chegar a um tamanho bom assim, 2 quilos, 3 quilos talvez. Será que é possível isso? Compensa fazer? Esse é um assunto muito legal da gente estar conversando e é muito bom poder trazer esse assunto com vocês aqui no canal da Aquaminas. Nós já gravamos alguns vídeos, como a tilápia é um peixe muito importante, eu sempre falo isso, né? Repito, tilápia é um peixe extremamente importante no cenário de piscicultura do Brasil e do mundo também. Então tem muito vídeo nosso gravado com tilápias. E gravamos vídeo até especificamente falando sobre o crescimento da tilápia, fatores que interferem diretamente no crescimento da tilápia. Então se você quer saber mais sobre isso, navegue no canal. Eu vou deixar alguns cards também para você estar clicando e levando você para outros vídeos. Sobre o crescimento de tilápia, você vai aprender algumas dicas ali que a gente passou sobre o crescimento dela e quais fatores interferem diretamente nesse crescimento. E aí, gente, aproveite, se você vai navegar no canal, se inscreve, ativa lá o sininho para notificações, você receber nossos vídeos aí, compartilha isso com as pessoas, comenta lá, porque ajuda também no crescimento do canal e levar esses vídeos para outras pessoas. Gente, é informação gratuita, informação com boa procedência para você poder estar usando e também passando esse conhecimento para outras pessoas. O nosso interesse é esse, que esse conhecimento chegue às outras pessoas e todos sejam mais assertivos aí na criação de peixe. Então a situação é essa, acontece demais, gente. Você está com um peixe há algum tempo no tanque e esse peixe não cresceu. Isso pode acontecer por diversos motivos. Muita gente compra às vezes uma fazenda, um sítio, já tem lá um lago, os peixes estão pequenos, e quem estava lá antes não estava no momento de tanto interesse, às vezes, com o peixe. Por vezes deixou esse lago meio abandonado, colocou peixe demais, às vezes não tratou o que deveria tratar, e por diversos fatores esse peixe não cresceu, esse peixe está pequeno. Bom, nos vídeos que a gente falou, especificamente de crescimento de tilápia, a gente colocou diversos fatores que interferem no crescimento. Mas basicamente você tem o fator genético, peixe de boa procedência, você tem o fator espaço de tanque, que envolve qualidade de água e tudo mais, espaço no tanque, e você tem o fator alimentação. Então vamos tirar da jogada aqui o fator genético. Suponhamos que esse peixe é um peixe de procedência boa, veio de pisciculturas boas, de bons alevinos, e está lá no tanque e não cresceu. Aí sobra para a gente falar sobre o fator espaço no tanque, né? E também a alimentação. Esses são os dois pontos que as pessoas mais exageram ou erram. Né? No caso do espaço no tanque, colocar peixe demais e esse peixe não crescer. Ou o peixe já reproduziu ali dentro, tem peixe demais no lago, e aí a população está muito grande, você não consegue ver esse peixe crescer. E alimentação, muita gente coloca o peixe e desanima às vezes de tratar. Não joga a quantidade certa de ração, nem joga a ração na proteína adequada para cada fase do crescimento do peixe. E aí faz com que esse peixe às vezes fique velho no tanque, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos às vezes, e o peixe não cresceu. O peixe às vezes está pequeno, você vai ver peixes pequenininhos lá dentro ainda. E aí chegamos no ponto do nosso vídeo. Compensa fazer esse peixe crescer? Tem como fazer esse peixe crescer ainda? Vamos separar aqui uma coisa. Se você faz criação a nível profissional, não é interessante tentar aproveitar esse tipo de peixe.
Você faz criação a nível profissional, não aceita erros, não dá margem para a gente errar nada. O interessante é que você limpe o tanque, veja o que tem lá dentro, apure o que tiver lá e comece do zero com bons alevinos, na quantidade certa e trata com a ração certa e faz tudo desde o início. Para quem faz a nível profissional é sempre bom fazer assim. Mas muita gente, eu diria até que talvez a maioria dos nossos clientes hoje, tem o peixe mais para lazer. Tem muita gente que tem o peixe para lazer, são pequenos sitiantes, pequenos lagos, você tem o peixe para lazer. Se você adquirir uma propriedade e ela está nessa situação, é possível fazer esse peixe crescer? Eu posso dizer para vocês que sim, é possível. Os peixes, eles têm uma capacidade incrível de crescer mesmo depois de mais velhos. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Mas a gente tem que corrigir. Na mesma situação que está, às vezes, o tanque, não dá para fazer ele crescer. Mas com algumas correções que eu quero propor nesse vídeo, talvez você consiga fazer esse peixe realmente voltar a crescer. Chegar a peixes de bom tamanho, né, como essa aqui que eu estou mostrando aqui, que deve ter seus 2,5 kg, talvez, ou até mais um pouco. Chegar a peixe de bom tamanho assim, exige esses fatores que eu coloquei primeiramente. Primeira coisa, a gente tem que aliviar a carga de estocagem do tanque. Então, aliviar a carga significa você mexer nesse peixe, passar o arrastão ali dentro, separar esses peixes, contá-los e, se possível, trocar de lago. Trocar de lago é uma coisa assim, é uma dica importantíssima para quem quer fazer o peixe crescer. Tirar o peixe desse lago, colocar em outro lago, você vai estar colocando ele num ambiente novo, né? Um ambiente que está com talvez menos matéria orgânica de fundo, com uma água de qualidade melhor. Então você está melhorando o ambiente do peixe, dando condições para o crescimento. Então já tirou boa parte do problema. O peixe estava apertado, a condição do ambiente não estava suportando toda aquela carga de peixe, você tira parte desse peixe que está lá no lago e passa para um lago novo. E aí sim coloca na densidade certa. Eu vou botar aqui 2 peixes agora por metro quadrado, no caso da tilápia, para ver se esse peixe responde no crescimento. Então, a gente precisa mexer na densidade de estocagem. Primeira coisa é essa. Se não tem 2 lagos, você vai ter que passar a rede e tirar a parcial e tentar, pelo menos, diminuir a população de peixe que tem ali dentro. Porque a gente tem que mudar alguma coisa primeiro no ambiente para dar condição do peixe voltar a crescer. Então, a primeira dica é essa. Trabalhe o ambiente que o peixe está inserido, que é o seu lago. Tire um pouco de peixe, ou tire os peixes pequenos, deixe os maiores ali dentro, ou, se possível, o ideal seria tirar esse peixe de um lago e passar para outro, para dar condição de espaço para esse peixe crescer. Então a gente já, nesse espaço, nesse tirar o peixe desse lago, desafogar ele, você vai estar de tabela melhorando a oxigenação, melhorando qualidade de água, diminuindo níveis de amônia tóxica, diminuindo níveis de nitrito. Tudo isso você vai fazer só de trocar o peixe de lago, colocando num lago novo, um lago que já está mais descansado ou que não tenha tanto peixe assim. Então, finalizou essa parte, a gente vai falar agora da parte alimentação, que é o nosso terceiro fator. Fator genético, o peixe veio de piscicultura, compensa voltar, colocar ele para crescer. Fator espaço, tanque, você já trocou. Aí vem a alimentação. A gente precisa voltar esse peixe a comer a ração na quantidade certa. Então, na hora de você trocar esse peixe de lago, você vai ter que fazer o que a gente chama de biometria, pesar esse peixe e medir. Tem um vídeo também nós falando como é que é feito isso, o que é biometria, né? Você pegar o peixe, fazer uma amostragem e pesar, o peixe está com 300 gramas de média. E aí dá para ir para tabelas de rações para saber qual a ração adequada. Por exemplo, um peixe de 300 gramas teria que estar comendo uma ração com 36% de proteína. Então não adianta dar uma ração de 28%, que é uma proteína baixa, para um peixe que está ainda pequeno. Então a gente volta para uma proteína um pouquinho mais alta, isso é legal. Você volta a fazer o peixe comer uma ração de qualidade melhor, com proteína, níveis de proteína um pouquinho mais alto, que é o que faz o peixe crescer, e você deu espaço para ele. E alimentar na quantidade certa. É difícil fazer esse cálculo? Existem planilhas para isso, existem tabelas que você coloca, um peixe de 200 gramas come cerca de 2 a 3% do seu peso vivo dia. Mas se você não quiser entrar nesse detalhe, você pode fazer o teste de começar a tratar e ver o quanto o peixe consome. E é interessante que quando você volta a tratar do peixe, talvez esse peixe já está um tempo desacostumado a comer ração. Ele não está tão manso. Talvez um peixe que estava sendo pescado, está um pouco arisco. Então você vai ter que condicionar esse peixe novamente na ração. Então nesse momento é importante que você não pesque ele. Deixa o peixe mais à vontade. Jogue a ração todo dia, 2, 3 vezes por dia. O peixe no começo vai estar manhoso, vai pegar devagar.
mas com certeza depois de algum tempinho ali, o primeiro mês de adaptação, esse peixe vai estar comendo muita comida, muita ração, e é o que a gente quer, que ele volte a comer ração e a ração de proteína mais alta. Então você tem espaço de novo para ele crescer e ele está comendo melhor. Aí chega no ponto que eu queria, o peixe vai voltar a crescer. E aí você pode até me perguntar, Júnior, mas qual o sentido disso? Tem sentido esse peixe voltar a crescer? Um peixe que já passou da idade ali de crescimento, daquele auge de crescimento, tem algum sentido para isso estar acontecendo? Tem alguma explicação lógica para isso? Eu diria que sim. Imagina a situação, o peixe está numa condição de lago apertado, onde os fatores oxigenação, às vezes em níveis subletais, né, mas em níveis baixos direto para ele, disponibilidade de alimento escasso, escassez de alimento, níveis de amônia tóxica às vezes meio alto, então uma condição para o peixe ruim demais para ele. Então quando você tira ele daquela condição, primeira coisa, o peixe já, o seu organismo volta, né, a reagir positivamente, esse peixe vai querer comer, vai querer se alimentar e ele vai ter ali disponível para ele um ambiente todo com mais plâncton, com mais alga, com mais nutrientes, com mais pequenos micro-organismos de fundo para ele se alimentar. Então, de alimentação natural, os peixes vão ter um suporte muito melhor e ele vai ter uma condição de saúde e vida muito melhor. E como esse peixe estava numa situação de restrição alimentar, a tendência é que o organismo desse animal esteja aproveitando todo o nutriente que está entrando. Então você imagina esse bicho que está ali com uma restrição alimentar, aproveitando ao máximo o pouco que ele consegue de alimentação. E aí você vai dar uma ração de qualidade de proteína mais alta. A tendência é que esse animal aproveite muito dessa ração. E a tendência é que ele dê uma explosão de crescimento. Eu já vi muita notícia assim, de dicas que a gente passou para amigos nossos, e esses peixes foram trocados de lago, voltou uma ração de melhor qualidade, e o peixe, pum, explodiu no crescimento, em pouco tempo estava um peixe grande. Então a tendência é que se você pegar pequenas tilápias que estão apertadas em tanque e trocá-la de lago e seguir essas dicas e voltar uma ração mais forte para ela, em pouco tempo você vai conseguir fazer peixes de bom tamanho para você pescar e para você comer. Essa linda tilápia aí eu me despeço de vocês hoje e espero que vocês aproveitem ao máximo as nossas dicas e consigam corrigir as situações aí que acontecem nos lagos de vocês. Sucesso para vocês e até nosso próximo encontro aqui no canal da Aquaminas no YouTube.